As ordens do amor são as leis sistêmicas que regem todas as relações. O Bert Helling, em seus estudos, descobriu que as três leis do amor que regem todos os relacionamentos humanos, elas nos trazem uma amplitude, não só em termos de relacionamentos conjugais, mas para relacionamentos de trabalho. E assim, ele, quando apresentou essas leis, ele apresentou, inclusive, numa ordem, para que fosse seguida uma hierarquia dessas leis. A gente vai ver que essa ordem, ela só é modificada quando a gente vai falar de relacionamento de casal, homem e mulher, tá? A primeira lei é a lei da ordem, ou hierarquia. Essa primeira lei das ordens do amor se refere a uma hierarquia irrevogável, tanto dentro das famílias como dentro das relações em si, menos na relação marido e mulher. Na relação marido e mulher não existe hierarquia, os dois são do mesmo tamanho. Em suma, todos os mais velhos, os que chegaram primeiro, a gente vai dizer que os que chegaram primeiro, eles pressupõem aos que chegaram depois. E assim, ainda que pareça muito óbvio essa lei, né? Mesmo assim, a gente verifica que, na maioria das questões que chegam para a gente, uma hierarquia, uma ordem foi violada ou foi quebrada. Por isso, geram bastante conflitos dentro das famílias, discussões e até brigas também, tá? Sempre que a ordem ela foi ferida, a ordem ela foi violada, a gente vai observar que isso gerou o que a gente pode chamar de emaranhamento, de conflito. E diante disso, o Bert vai dizer que a ordem ela fica perturbada. Quando há desrespeito também, às vezes também desobediência a quem chegou antes, esses conflitos eles se instalam. E por muitas vezes, quando nós somos crianças, que nós vemos essa ordem ser quebrada, essa hierarquia ser quebrada, a tendência também é que a gente vá se linkar a algo que acontece, algum conflito que houve quando essa lei ou essa hierarquia também foi quebrada. A segunda lei, ela é a lei do equilíbrio. E o universo nos mostra uma gigantesca balança cósmica. Apesar de muitas pessoas falar universo, algumas pessoas vão optar por Deus, por universo, um todo, e tá tudo bem, cada um vai ter uma denominação ao qual acho melhor. Mas o universo, ela é uma gigante balança cósmica, ok? Então, tudo que vai, volta. A gente vai ver isso muito dentro de quê? Dentro da lei de causa e efeito também, ok? Dentro da lei de causa e efeito. E o mesmo acontece dentro de todos os tipos de relacionamento, de modo que as trocas, elas precisam ser equivalentes. Por isso que não devemos dar mais ou receber em excesso em relação ao nosso parceiro, em relação a parcerias comerciais, vocês viram nas aulas que foram ministradas, inclusive sobre dinheiro, que isso também prevalece, tá? Na mesma medida em que dou algo, devo receber com o mesmo peso. Tudo tem de completar um ciclo harmonioso de trocas e respostas. E aqui eu quero deixar um adendo para quem quiser anotar, para quem deixar escrito aí, toda vez que a gente vai atender ou que a gente vai olhar para um relacionamento de casal,
Essa é a primeira lei que a gente observa. É a lei do equilíbrio. Por qual motivo? Porque quando a gente vai fazer estudos de caso de relacionamentos, a gente vai ver que, na maioria das vezes, essa lei está sendo ferida de alguma forma. Ou tem alguém dando em excesso, ou tem alguém tomando em excesso, e por isso esse ciclo harmonioso de trocas é quebrado. E aqui a gente vai ver que quando isso vai para a relação de dinheiro, a gente vai entender que esse ciclo de equilíbrio de trocas, ele se transforma em um ciclo de equilíbrio de partilha, tá? E aí temos a terceira lei. A terceira lei é a lei do pertencimento. Aqui o Humberto vai nos trazer uma ressalva que todo e qualquer indivíduo, ele tem o direito e ele precisa pertencer. Diante disso, nessa última lei das ordens do amor, vamos encontrar o significado definitivo do lar. Em todas as famílias há sempre um conflito, onde um parente, muitas vezes, ele pode ser um causador de desequilíbrio no sistema. Para muitos, a solução, às vezes, é negar a existência desse parente, ok? Às vezes, é negar a existência desse parente. E aí, o que acontece? Uma exclusão. Diante disso, a gente vai ver que esse caminho, o da exclusão, ele vai sempre trazer compensações futuras. É sempre, tá? Ninguém que for excluído de alguma forma, ele vai estar sendo excluído do sistema que logo após o sistema não venha fazer uma inclusão. Essas inclusões, elas precisam serem olhadas. Por qual motivo? Porque pode vir pressupostamente até depois de 4 gerações. Né? O sistema ele pode trazer essas inclusões. Quando é necessário essa inclusão, quando o sistema grita por uma inclusão, ela pode acontecer de qualquer forma. Geralmente, quando isso acontece de haver exclusões que o sistema pede inclusão, e eu não faço essas inclusões, o que acontece? Isso vai se pronunciar mais forte a cada geração. A gente tem que ter em mente que um indivíduo, né, que exclui alguém do seu campo familiar, ou às vezes é um campo familiar inteiro que exclui a pessoa. Vou já citar um exemplo aqui. Que exclui as pessoas, vai trazer consequências dolorosas. Quanto maior a exclusão, maior a dor dessa consequência. Nisso, precisamos integrar a imagem desse ente na família, independente de suas ações. Isso vai permitir que esse campo flua, né? Que essa dor desse excluído, desse campo de excluído, seja dissipada. Assim que os membros quiserem solucionar os problemas existentes, isso pode ser encontrado facilmente. Quando? Quando o cliente chega aberto para trabalhar suas dores. Então, a gente encontra e trabalha.